Subaru voltou, e pela primeira vez em 10 anos de história, Re:Zero vai celebrar sua maior temporada. Mas antes, preciso te falar que meu canal não está monetizado, então se você quiser me ajudar, vou estar deixando minha chave Pix no comentário fixado. Agora bora pro vídeo. A abertura sem créditos da quarta temporada de Re:Zero Starting Life in Another World acaba de ser revelada no Anime Japan 2026 e não é exagero dizer que ela causou um impacto enorme na comunidade. Então hoje a gente vai falar de tudo, a abertura em si, a música, o que os visuais nos contam sobre a temporada, o que esperar do arco que está por vir, o staff que está fazendo tudo acontecer, e porque essa temporada específica é uma das mais aguardadas da história recente do anime. Vem comigo. Um pouco de contexto antes de tudo. Re:Zero começou em 2016. É difícil de acreditar que já fazem 10 anos. A série acompanha Natsuki Subaru, um jovem japonês que é misteriosamente transportado para um mundo de fantasia sem nenhuma explicação. Ele não tem poderes especiais, não tem magia, não recebeu nenhum presente de nenhuma deusa. A única habilidade que ele possui é chamada de retorno pela morte. Sempre que ele morre, o tempo se rebobina para um ponto de salvamento anterior, e só ele retém as memórias do que aconteceu. É uma habilidade que parece vantajosa no papel, mas na prática é uma das formas mais brutais de sofrimento que qualquer protagonista de anime já viveu. O que diferencia Re:Zero de praticamente todo o resto do gênero Isekai é exatamente essa brutalidade emocional. Subaru não é um herói clássico. Ele é ansioso, desesperado, comete erros terríveis movido pelo pânico. E o custo de usar retorno pela morte nunca é esquecido. Cada loop carrega peso, trauma e memórias que só ele pode carregar. É um anime que trata seu protagonista com uma crueldade quase única. E é exatamente isso que o torna tão poderoso emocionalmente. A terceira temporada cobriu o arco de Pristella, a Batalha de Pristella, e foi devastadora no melhor sentido possível. No fim dessa temporada, o estado do mundo de Subaru ficou assim. Ren continua inconsciente e apagada da memória de todos, vítima do arcebispo do pecado da gula. Julius Juculius, o cavaleiro nobre rival de Subaru, teve sua própria identidade devorada, literalmente. Ninguém se lembra mais que Julius existe. Anastasia Oshi não consegue retornar ao próprio corpo, tomado pelo espírito artificial Eridna, e Crush Karsten perdeu suas memórias por completo. É com esse estado de coisas devastado que a quarta temporada começa. A abertura, Recollect por Konomi Suzuki Fed. Ashniko, antes de falar sobre o que a abertura mostra visualmente, é preciso falar sobre a música em si, porque essa colaboração é genuinamente histórica para a franquia. Konomi Suzuki é um nome que toda a comunidade de Re:Zero conhece de cor. Ela cantou Redo, a abertura da segunda temporada, que até hoje é considerada uma das melhores aberturas de anime da última década. Uma música tão perfeitamente alinhada com o tom de Subaru retornando da derrota que se tornou inseparável da identidade da série. Ela também cantou Realize, a abertura da segunda temporada do arco de Milia, e outras músicas ligadas à franquia ao longo dos anos. A presença de Konomi Suzuki não é só uma escolha musical, é um sinal. Significa que essa temporada carrega o mesmo peso emocional de tudo que veio antes. A novidade é Ashniko. Para quem não conhece, Ashniko é uma artista americana que viralizou globalmente em plataformas como o TikTok e construiu uma carreira com uma identidade sonora muito particular, rap alternativo, letras agressivas e melancólicas ao mesmo tempo, uma presença que mistura fragilidade e raiva de um jeito que não existe em muitos artistas. O detalhe que poucos sabem é que Ashniko é fã declarada de Re:Zero, nas próprias palavras dela ao anunciar a colaboração. Esse é meu anime favorito de todos os tempos e eu mal posso acreditar que as estrelas se alinharam para isso acontecer. Isso não é marketing, é fã sendo escalada para um projeto que ela genuinamente ama. A produção musical foi entregue a Giga e Ted Lloyd. Giga é conhecido na cena de música eletrônica japonesa e de produções para anime, e Ted Lloyd é um dos compositores mais criativos que existem nesse espaço. Ele trabalhou em projetos completamente diferentes entre si com a mesma qualidade. Recollect, o título em si já é um roteiro. Recordar. Recolher memórias. Em uma temporada onde literalmente alguns dos personagens principais tiveram suas identidades e memórias apagadas, e onde Subaru vai se ver confrontado com a possibilidade de perder as próprias memórias, a escolha dessa palavra como título é precisa e intencional. A letra, de acordo com as informações divulgadas pela produção, trata do ato de encontrar o caminho de volta ao amor mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, que é, fundamentalmente, o que Subaru faz em todo loop. Ele perde tudo e continua tentando. A música foi performada ao vivo no palco do Anime Japan 2016 por Konomi Suzuki, com o público presente, e os relatos são de que a performance foi eletrizante. Há algo muito poderoso em ver uma música de anime ser performada ao vivo no contexto do anúncio da temporada, porque remove qualquer filtro entre o espectador
e o impacto emocional da obra. A abertura Creditless foi liberada oficialmente e está disponível no canal do YouTube da franquia. Vale assistir várias vezes porque cada detalhe visual foi colocado ali com intenção. O que a abertura nos mostra? Análise visual. As aberturas de Re:Zero sempre foram construídas para funcionar em 2 níveis. Uma primeira vez, onde você absorve a estética e a energia, e uma segunda vez, depois de ver a temporada, onde você percebe que metade das coisas que você viu eram pistas que não fazia sentido ainda. A abertura de Season 4 começa com imagens da Torre de Vigia de Pleiades, o cenário central do Arco 6, que é o que essa temporada vai adaptar. A torre aparece no horizonte de um vasto deserto, as areias de Augúria isolada e imponente. Há algo propositalmente opressivo nessa imagem de abertura. A torre não convida. Ela intimida. Suburo aparece nessa abertura com um estado visual diferente do que estávamos acostumados. Ele parece mais desgastado, mais velho internamente, carregando algo que não está sendo dito. Emilia aparece com uma postura que vai além do papel de candidata ao trono que a série estabeleceu para ela. Há uma determinação que sugere que Season 4 vai ser, em muitos aspectos, a temporada de maior crescimento de Emilia como personagem. A abertura apresenta Shaula, o grande nome novo desta temporada, de um jeito que te diz imediatamente que ela não é o que parece. A forma como ela é enquadrada oscila entre algo caloroso e algo ameaçador, muitas vezes no mesmo plano visual. Essa ambiguidade é intencional e é exatamente o espelho do que Shaula representa na história. Há também imagens que parecem referenciar a Biblioteca dos Mortos, um dos elementos mais perturbadores e fascinantes do Arco 6, e momentos de Suburo que sugerem loop, fragmentação, a sensação de que a realidade não está se comportando como deveria. Uma abertura de Re:Zero que não tem imagens enigmáticas que vão fazer sentido só depois não seria uma abertura de Re:Zero. O encerramento da abertura tem Subaru de pé, olhando para a torre, com Emilia ao lado. É uma imagem aparentemente simples, mas o peso visual que ela carrega, os dois juntos, com tudo o que se espera dentro daquela torre, faz dela provavelmente a imagem mais carregada da sequência inteira. O staff que está fazendo acontecer. White Fox continua sendo o estúdio responsável pela animação, o que é uma continuidade importantíssima. É raro para uma série com a extensão e o prestígio de Re:Zero manter o mesmo estúdio durante tantas temporadas, e essa consistência se reflete na qualidade visual e na forma como os personagens se movem e são expressados na tela. Vale notar que em julho de 2005, a Alpha Police adquiriu participação na White Fox, tornando-a uma subsidiária, uma mudança estrutural que aconteceu nos bastidores, mas que até o momento não demonstrou nenhum impacto negativo na produção da 4ª temporada. Masahiro Shinohara continua como diretor da série, o mesmo que conduziu as temporadas anteriores. Masahiro Yokotani retorna para a composição da série, Haruka Sagawa para os designs de personagens e Kenichiro Sueiro para a composição musical. É essencialmente a mesma equipe criativa que construiu tudo o que você já ama nessa série, agora aplicando essa experiência acumulada ao arco mais complexo e psicologicamente denso que Tappei Nagatsuki já escreveu. Falando em elenco de vozes, Yusuke Kobayashi como Subaru e Hirie Takahashi como Emilia retornam como esperado. Os grandes nomes novos são Ferozai como Shaula e Tomokazu Sugita como Hida Astrea. Ferozai é amplamente conhecida por dar voz a Power em Chainsaw Man e a Jolene Cujoh em Stone Ocean. Ela tem uma capacidade impressionante de capturar personagens que são simultaneamente hilários e perturbadores, que parecem leves na superfície mas escondem algo muito mais complicado embaixo. É o casting perfeito para Shaula. Tomokazu Sugita é uma lenda do voice acting japonês, Joseph Joestar, Escanor, Broly e inúmeros outros, e ele está vozeando Hida Astrea, o maior espadachim que já existiu no mundo de Re:Zero. Só o anúncio desse casting já foi o suficiente para a comunidade explodir de expectativa. O que esperar da temporada? O Arco 6. A 4ª temporada vai adaptar o Arco 6 da light novel de Tappei Nagatsuki, conhecido como o Corredor das Memórias ou informalmente o Arco da Torre de Pleiades. É composta por 19 episódios no total, divididos em 2 partes com estrutura e títulos próprios. O Lost Ark, Arco da Perda, começa em 8 de abril de 2006 e vai até 17 de junho, com 11 episódios. Depois há um intervalo de aproximadamente 2 meses. O Recaptura Arc, Arco da Reconquista, começa em 12 de agosto de 2006, com 8 episódios. O episódio de estreia da 4ª temporada é o episódio 607 na numeração geral da série. Os títulos dos 2 arcos, Perda e Reconquista, são um roteiro emocional claro para quem souber ler. A Lost Ark não é chamada assim à toa. Suburo vai perder coisas nessa temporada, e não de forma vaga ou metafórica, de forma concreta, brutal e direta. A Recapture Arc é a resposta a isso.
a tentativa de recuperar o que foi tirado. A missão principal do arco 6 parte da necessidade urgente de encontrar uma solução para o que os arcebispos do pecado fizeram na Batalha de Pristela. Ren continua apagada, ela existe e está viva fisicamente, mas ninguém no mundo além de Subaru se lembra dela. Julius teve sua identidade devorada pela gula. Anastasia não consegue voltar ao próprio corpo. Para resolver isso, o acampamento de Emilia se alia aos membros do acampamento de Anastasia e parte rumo às areias de Augúria, um deserto gigantesco e perigoso no reino de Lugunica, em busca da torre de vigia de Pleiade, onde supostamente vive um sábio com conhecimento limitado. A complicação? Nem mesmo Reinhard Vanastria, o maior cavaleiro-espada vivo e um dos seres mais poderosos do mundo de Rei Zero, conseguiu atravessar as defesas das areias e chegar à torre. O grupo de Subaru só consegue fazê-lo com a ajuda de um ex-inimigo e aproveitando uma janela específica durante uma tempestade de areia. Quando chegam à torre, encontram Shaula, que se auto-intitula a Sábia, embora a realidade por trás desse título seja muito mais complicada, e descobrem que a torre inteira é uma série de provações. Para acessar o conhecimento que buscam, precisam superar cada desafio, mas os desafios não são o único problema. 3 arcebispos do pecado da gula chegam à torre atrás de Subaru, que carrega o cheiro da bruxa. Há um possível traidor no grupo. Um exército de criaturas mágicas invade a torre. Rei Dastrea, o maior espadachim da história, morto há séculos, mas cuja alma está presa em uma das provações da torre, apresenta um obstáculo que normalmente seria impossível de superar. Então tem o elemento mais perturbador de todo o arco. Subaru começa a perder suas próprias memórias. A única coisa que o torna único no mundo, a memória de tudo que viveu em cada loop, começa a desaparecer. É aqui que o arco 6 se torna algo diferente de tudo que Re Zero havia feito até então. Não é só uma história de sobrevivência, é uma história sobre identidade, sobre o que resta de você quando você perde o acesso às suas próprias experiências, sobre o que significa ser Natsuki Subaru, quando até isso está sendo questionado. Para Emilia, o arco 6 é especial por outra razão, ela é quem mais cresce aqui. As provações da torre exigem dela um tipo de força que vai além do poder mágico, e as revelações que ela encontra no interior da torre têm consequências diretas para o entendimento do que ela realmente é e qual é o seu papel no destino do mundo, porque essa temporada importa mais do que as outras. Re Zero existe há 10 anos. Nesse tempo, construiu uma fanbase global de extrema lealdade. São mais de 16 milhões de cópias das light novels e obras relacionadas vendidas ao redor do mundo. A 4ª temporada estreia precisamente no ano do 10º aniversário da franquia, o que por si só já seria suficiente para torná-la especial. Mas o que realmente torna essa temporada historicamente importante é que o arco 6 é considerado pelos leitores das light novels como o ponto em que Re Zero mostra tudo o que pode ser. Até o arco 5 e o arco 6, a série havia sido excepcional em construir tensão, desenvolver personagens e criar um mundo de fantasia denso e consequente. Mas o arco 6 vai além disso. Ele mergulha na natureza de retorno pela morte de um jeito que as temporadas anteriores apenas tocaram superficialmente. Ele confronta Subaru com questões que não têm resposta fácil, sobre memória, identidade, o custo de amar alguém quando você pode perder tudo a qualquer momento. Ele também dá a Emilia finalmente o espaço narrativo que ela merecia desde o começo, e tudo isso está sendo entregue com o mesmo staff que construiu a série desde o começo, com uma música de abertura que é genuinamente especial, e com 2 dos castings de voz mais empolgantes que a franquia já anunciou. A colaboração entre Konomi Suzuki e Ashniko é o equivalente musical de dizer ao público: esta temporada é diferente, está na hora de prestar atenção de verdade. Re Zero Season 4 estreia em 8 de abril de 2006 no Japão, com simulcast global no Crunchyroll. O episódio de estreia é o episódio 67, e a abertura Recollect já está disponível no YouTube oficial da série. Se você estava dormindo nessa temporada, acabou de ter sua chance de acordar. Gostou do vídeo? O que te deixou mais ansioso para essa nova temporada? Deixe nos comentários. Até a próxima, obrigado.